Muito bem-vindo. Se você chegou nesse canal, você gosta de política e o canal é 100% política. Nós temos a intenção de discutir política de uma forma construtiva, mas também de uma forma crítica. Eu acho que há muito pouca discussão sobre política na sociedade. As pessoas, em geral, se abstêm dessa discussão e aqueles talvez não tão preparados acabam decidindo os destinos de todos nós justamente pela não participação na política e na formação política da sociedade. Então essa é a nossa proposta. Bem-vindo ao canal, se inscrevam e se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo. Estou com as armas na democracia na mão. Fazer com que eu transgrida, que eu me transforme num pseudo-ditador da direita. Isso não existe. Irei às últimas consequências contra qualquer um do meu meio que porventura pense dessa maneira. Agora, do outro lado, eu peço, pela última vez, deixe o governo trabalhar. Vamos parar aqui um pouco. Ele pede o que da última vez de deixe o governo trabalhar? O que as pessoas mais querem, eu acho que o que a nação quer, é que o presidente Bolsonaro trabalhe, né? Eu acho que é isso que as pessoas querem. Porque até o momento ele absolutamente não realizou, ele não trabalhou, ele não trabalha. Vai trabalhar, Na verdade, ele vive o dia todo aí nas redes sociais, no Twitter, pregando a desunião nacional. Isso é o que ele faz desde o início, como se ainda, e as pessoas todas cansam de falar isso, tivesse em campanha ainda. Ele nos conscientizou ainda, embora ele diga isso de vez em quando, eu sou o presidente, eu faço e aconteço, que ele é o presidente. Ele deveria, pelo menos, fingir que trabalha, mas ele não trabalha. Então, o que ele está querendo falar com deixe eu trabalhar? Nós temos 210 milhões de pessoas que, pelas últimas medidas que foram tomadas, que não foi por mim, muitos pobres foram transformados em miseráveis. Muita gente da classe média foi transformada em pobre. Vamos parar. Não, realmente foi, né? Eu mesmo, sendo da ideologia de esquerda, eu acho que a partir de 2014, no segundo mandato da Dilma Rousseff, realmente as coisas pioraram, não é? Entretanto, nem de longe o cenário de 2014, por exemplo, de dezembro de 2014, com uma taxa de desemprego de 4,7%, é o cenário depois que o golpista Temer e a turma dele do Centrão, o mesmo Centrão que está hoje aí, ele assumiu o governo e aí sim destroçou o Brasil. Ela foi impedida pelas razões que nós sabemos, fraudulentas. Isso já está plenamente reconhecido hoje. Ela foi injustiçada. Foi uma trama sórdida do Centrão, uma trama sórdida do PSDB e tudo mais. E pior ainda, uma trama mais do que sórdida, uma verdadeira arapuca que Temer aprontou e ela caiu bonitinho. Ela tem culpa? Tem. Entretanto, depois que o Temer entrou, aí sim, aí o Brasil degringolou de vez. E o resultado desse degringolar de vez está aí na tela, é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que, aliás, ele prometeu uma série de medidas que, segundo ele, iriam resgatar o progresso do Brasil. Ele e o posto Ipiranga dele, o tal do Paulo Guedes, abrindo parênteses, Paulo Guedes é um investigado por rombo de 1,2 bilhão em fundos de pensão. Quer dizer, esse é o ministro da Economia do nosso presidente desde o início. O que aconteceu nesse um ano e meio já praticamente, que nós já estamos em junho? Nada. Aconteceu nada. A economia despencou. O desemprego continua parecido como na época do Temer. Ou seja, nós temos um contingente hoje de 13% de brasileiros desempregados. O número de chefes de famílias negativados hoje no Brasil
é da mesma ordem da época do próprio Temer, da ordem de entre 60 e 65 milhões, 84 milhões de chefes de família negativados, ou seja, eles não podem comprar, eles não podem fazer uma conta no cartão, porque não tem cartão, ele não pode fazer um financiamento, obviamente que ele está negativado. Então o resultado disso, óbvio, é uma economia em colapso, uma economia que não vai crescer e que só podia degringolar. Se é isso que ele está dizendo, eu não vejo muito sentido no que ele está falando. Aliás, eu aqui como brasileiro, mesmo sendo de esquerda, óbvio que a gente torce para que o Brasil dê certo. Nesse um ano e meio, sobre todos os aspectos, o que Bolsonaro de fato fez de alguma coisa mínima por essa nação? Eu acho que a única coisa que ele fez foi falar bobagem e incentivar a divisão nacional. É só isso. E nada mais. Mas vamos seguir. E vai ser difícil recomeçar essa economia. Não quero botar a inconsequência, a insanidade. Vai ser difícil retomar a economia. Já estava difícil, Bolsonaro. Já estava um caos a economia. Óbvio que a pandemia Covid-19 só veio piorar as coisas. Mas não joga responsabilidade em cima do Covid-19 só. A economia já estava no chão já há muito tempo. Simplesmente o modelo neoliberal de Paulo Guedes e o seu, quando você jura a bandeira americana, enaltecendo os Estados Unidos, aqui são um fracasso. E foram um fracasso também na época do Fernando Henrique Cardoso, um retundo fracasso. Então, que papinho mais furado esse, né? Mas vamos seguir. De alguns que destruíram suas economias locais no colo do presidente da República. Desde o primeiro momento eu venho falar sobre isso. Temos não mais 2 ondas, 3 ondas, deixar bem claro aqui. A primeira, o vírus. Vamos estar ao lado da vida e fazer o possível, como fizemos. Bilhões de recursos, de reais, mandando para estados e municípios. Que mentira! A mentira deslavada é o tempo todo aí os estados e municípios brigando pela pouca verba que a ele é destinado, até porque Bolsonaro encara hoje todos os governadores e o estado como inimigos. Falando em estados, eu acho que nesse momento não deve ter nenhum estado, nenhum governador que apoie Bolsonaro. O último deles que publicamente expressou o apoio que Bolsonaro antes tinha de cacife, lá quando ele foi eleito, foi o Caiado. E o Caiado, logo no início dessa pandemia, com a incitação do presidente Bolsonaro que as pessoas saíssem à rua, ele, como médico, isso é público, ele rompeu simplesmente com o presidente Bolsonaro pela inconsequência dele, pela inconsequência. Justamente essa inconsequência que ele cansou de declarar aqui. Vocês sabem, vocês todos que vão assistir esse vídeo ao longo dos anos, que o canal agora é pequeno, mas esse vídeo vai ficar aí o tempo todo na rede, vocês sabem. O cara classificou essa pandemia já tendo um histórico internacional, histórico na China, um histórico na própria Europa toda, na própria Itália, na própria Espanha. Ou seja, com milhares e milhares e milhares de mortes, ainda nem tinha chegado aqui, nem nos Estados Unidos estava iniciando. Esse homem que está aí agora na frente de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo, ele disse que aqui seria uma gripezinha, que morreria no máximo 800 pessoas. O ex-ministro da Saúde também, aquele desvairado do Osmar Terra, a mesma coisa, embora sendo médico, disse que morreria entre 700 e 900, mais ou menos parecido com a influenza, com a H1N1. Quer dizer, os caras fazem umas previsões tão ridículas, tá? E em função dessas previsões, eles então dão uma sequência de ações totalmente absurdas, como vem sendo feito desde o início pelo presidente Bolsonaro e seu ministério. O resultado é esse que nós temos agora. Temos uma nação em colapso em todos os sentidos. E vem com esse papo furado, pelo amor de Deus, né? Engana quem? O povo brasileiro tem memória curta, mas nem tão curta assim. Fizemos o Corona Voucher, aqueles 600 reais emergenciais, já foi pago a parcela, está sendo paga a segunda, vai ser pago. Os 600 reais que ele fala agora, como se fosse iniciativa dele, na verdade não foi iniciativa dele. A iniciativa dele e do Paulo Guedes era simplesmente dar 200 reais. 200 reais. 200. Essa proposição de 600 e de até 1.200 por família, isso veio de uma pressão gigantesca do parlamento, das duas casas, tanto da Câmara Federal quanto do Senado.
E eles foram derrotados, eles tiveram que engolir. E agora ele vem com esse papo aí, como se tivesse eles fazendo isso, eles capitalizando isso. E para sair esse dinheiro está sendo um parto a força, porque é um problema tremendo operacional e como seria mesmo também esperado você distribuir tanto dinheiro para milhões de pessoas, eu reconheço isso, mas não conseguiram ainda resolver essa questão. Entretanto, no meio delas, 200 mil militares receberam o tal do auxílio emergencial coronavírus, sem absolutamente ter condições legais para receber. O que eu sei da última vez é o que o Tribunal de Contas da União entrou com uma ação para que fosse ressarcido, ou seja, os militares com emprego, com salário, com tudo garantido, e militares, o que eu quero dizer, são as baixas patentes e até oficiais, receberam os R$600. Esses receberam rapidinho. Enquanto eles estavam recebendo rapidinho os R$600, naquele momento eram mais ou menos 18 milhões de pessoas que estavam batalhando para receber os mesmos R$600 e não estavam conseguindo. Será que foram devolvidos os R$600 que os militares receberam, que foram mais de 200 mil, segundo os veículos de comunicação, porque isso pouca gente falou, inclusive a oposição também, pouco falou nisso. Será que foi devolvido? Duvido.